Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Jesus fala o seguinte, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Emmanuel vai comentar na lição 72 do livro Pão Nosso. Contempla mais longe. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem da religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diário e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que te colocas na mente, a própria mente. E dentro da organização no qual te compraz, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes, e se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre, em tua apreciação, aquilo que pensas dela, porque mesmo com a medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. É engraçado, para poder comentar essa lição de hoje, eu lembrei aqui de um seriado de televisão que uma vez eu assisti, que veio uma frase marcante, falou assim: se você ficar olhando para o fundo do poço, o fundo do poço também vai olhar para você. Quando eu vi aquela frase, eu falei, então peraí, então é melhor que eu aprenda a olhar para o céu. E quando eu falo para o céu, eu estou falando do quê? Para olhar para o infinito. Para a gente olhar para uma gama de coisas que a gente precisa viver ainda, que a gente precisa passar ainda, e procurar evitar ao máximo ficar circunscrito só aquele pequeno espaço que você considera hoje dentro do seu campo de apreciação. Ou seja, a gente está o tempo todo aberto a novas experiências e não deixar a prepotência tomar conta com relação ao que a gente já tem de conquista, ao que a gente já tem de bagagem. A gente vai observar o seguinte, eu me lembro também de um livro do André Luiz, escrito pelo Chico Xavier, que André Luiz conta que estava passando no plano espiritual, numa determinada região, e viu um grupo de fiéis sentado no chão e Jesus na frente deles, falando para eles. E aí ele ficou curioso, aquela cena, ele falou, aquele ali é Jesus mesmo, ele com muito respeito, e aí o instrutor que estava do lado dele falou, não, não é Jesus. Mas aquele grupo ali, pela força, o poder do pensamento deles, está projetando Jesus ali na frente deles e está acreditando que é Jesus que está falando e falando dentro daquilo que eles esperam que Jesus seja de verdade. Então, olha bem, a gente chega no plano espiritual, a gente cria espelhos de acordo com o que eu penso. Eu recomendo aí a quem gosta de cinema um filme que foi muito pouco compreendido e até muito criticado na época. É um nome do filme chamado Amor Além da Vida, foi feito pelo ator Robin Williams. E ele mostra o seguinte, mostra que uma menina que tinha desencarnado, tinha morrido, se não me engano, num acidente de carro. Acho que era um acidente de carro. Quando ela chega do outro lado, o mundo que ela cria para ela mesma, o mundo mental dela, era o mundo das artes que ela participava, que ela era pintora. Então, aquele cenário maravilhoso, com muita natureza, era o cenário que ela estava pintando no plano espiritual para ela mesma. Então, a gente no plano espiritual, a gente vai pintar aquilo que a gente está predisposto a ver. E ontem mesmo, no comentário de ontem, eu estava falando, tem gente que você quer apontar, olha lá para o céu, olha lá, e a pessoa só vai enxergar a ponta do dedo dela porque ela se recusa a olhar além da ponta do dedo dela. Ele vem falar aqui para a gente, né, com a medida que medirdes, também vos medirão. E faz umas comparações interessantes, né, que para o céu, para o esquimó, o céu é um continente de gelo, para o selvagem, ele só vai achar graça mesmo, sentido na vida dele quando ele tiver caça. Para o homem de religião sectária, aquele que acha que
Sectária é de divisão, né? Que acha que é o dono exclusivo da verdade, só os fiéis dessa religião estão com a verdade, estão com a razão, e inclusive, na grande maioria das vezes, só consegue se relacionar mesmo com esses fiéis, não consegue ter olhos abertos para outras pessoas, para todos os irmãos aí, né, em humanidade. Então ele fala para ele, a glória do além-túmulo pertence exclusivamente a ele. Dentro da visão dele, acha que só ele está certo, enfim. Agora ele termina aqui a comparação, ele fala, agora para o sábio, esse mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. E é muito interessante a gente começar a pensar nisso, a gente começar a pensar assim, né? A grande maioria de nós, a gente é obrigado aí a ter o nosso emprego aqui na Terra, enquanto a gente está no nosso emprego, no nosso trabalho profissional, a gente se dedica exclusivamente especificamente àquele trabalho que eu estou fazendo. Mas quando eu saio, eu tenho os meus hobbies, então eu consigo, no primeiro momento, estar aqui no meu trabalho, mas daqui a pouco estar conversando sobre futebol, ou para quem gosta de música, estar falando de música, ou estar falando de uma boa leitura, ou falando de um filme que assistiu. A gente consegue observar isso tudo como pequenos departamentos e saber que existem muitos departamentos. Como disse Chico Buarque em uma de suas músicas, ele fala, luz, eu quero luz, eu sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás. Né? Olha a mensagem que ele está passando para a gente, até com relação à reencarnação. Né? Luz, eu quero luz. Eu sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas. Então a gente tem que começar a colocar na nossa mente isso, que a gente está aqui no mundo de aprendizado, a gente, quanto mais fica encastelado na nossa maneira de observar as coisas, a gente vai estar aqui atrapalhando tudo, porque principalmente se for pelo lado da segunda parte da lição aqui de hoje, quando ele vem falar pra gente assim, vem cá, se você é uma pessoa muito nervosa, vive na cólera o tempo todo, todo mundo que você encontrar na vida, você vai achar que está irado também, ou então você vai ter a sintonia voltada só para aquela pessoa que também está na mesma vibração que você, na mesma, né, é igual atraindo igual. Se ficar da tristeza também, é a mesma coisa, você só vai olhar o lado triste da vida. E uma imagem muito bonita que eu guardo comigo também é aquelas duas pessoas sentadas na janela do ônibus, uma triste, só olhando o lado triste da vida, e o outro olhando para o mesmo lado, mas vendo um montão de coisa alegre também. Quer dizer, você acaba enxergando com os olhos que você está tendo do estado emocional que você está vivendo. Então a gente ficar aberto também para tudo isso, olhar o lado bonito da vida, olhar que quando vê o sofrimento das pessoas, às vezes todos nós estamos aqui em aprendizado, mas eu fico assim, emocionado até e com muita alegria de ser brasileiro, quando um dia desse, eu moro aqui perto da estação de trem, eu chego ali na hora do trem muito lotado, de 5, 6 horas da tarde, no horário de rush, e vejo aquele muito cheio e um samba dentro do trem, e aquele pessoal curtindo aquela música ali, porque é a maneira deles, vão fazer o quê? Eu estou no meio daquele sofrimento ali, de todo apertado ali, eles estão tocando grandes clássicos da música. Eu falei, caramba, olha como é que o brasileiro sabe viver mesmo, né? E por isso que o Gonzaguinha falava assim, eu acredito na rapaziada que segue em frente, que segura o rojão, eu ponho fé na fé da moçada, que não foge da fera, que enfrenta o leão. É assim que a gente tem que viver a nossa vida e não ficar preso apenas naquele ponto de vista de ficar enxergando o lado negativo das coisas. Aliás, voltando aqui para o início da minha exposição, né? Se você ficar olhando para o fundo do poço também vai olhar para você. E pode acreditar, esse fundo do poço pode ter garras, pode ter mãos, ele pode te pegar também e você sair dali. Daqui a pouco vai ser um trabalho muito longo, pedindo aí ajuda de profissionais, uso de remédios, e é o que acontece nesses transtornos aí depressivos, né, de síndrome do pânico, nesses transtornos psicológicos que tem por aí. Então, o que a gente precisa aí fazer muito é abrir o nosso coração para o amor, para a gratidão, para que a gente a cada dia a gente observe, né, e entenda que o dia é uma nova oportunidade para cada um de nós, para que a gente possa estar acertando a nossa vida, para que a gente possa estar procurando compreender e respeitar todo ser humano, independente de credo, de religião, de sexo, todos os que estão ao nosso redor, e agradecer a Deus também pela grande oportunidade da vida que a gente está tendo, porque a vida que a gente está tendo nesse momento é a melhor mesmo. Quando a gente começar a fazer dessa maneira todo santo dia, os braços da vida vão começar a se abrir para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.